Seja bem-vindo ao seu curso de Gestão Empresarial. Módulo Liderança. Aula 1. Conteúdo desta atividade. Introdução. Introdução. Mais do que simplesmente chefiar, liderar é fazer com que um grupo de pessoas trabalhe em equipe e gere os resultados desejados pela empresa. Para isto, um líder deve possuir habilidades como capacidade de motivar e influenciar as pessoas que trabalham com ele e qualidades como dedicação, equilíbrio e vocação. O líder é um agente estratégico dentro da organização. Em grande parte dele dependem os bons resultados e o crescimento do negócio. No caso das micro e pequenas empresas, geralmente este papel é desenvolvido pelo próprio empreendedor. Neste caso, é arregaçar as mangas e descobrir formas de aprimorar o relacionamento com os seus colaboradores. Saiba mais. Empreendedor é o termo utilizado para identificar o indivíduo que dá início a uma organização. Este curso visa levantar alguns pontos sobre liderança, sem a pretensão de vir a esgotar o assunto, pois isto seria, de qualquer modo, impossível de se fazer. Temos a intenção de abrir portas e trazer à tona tópicos que possam ser importantes, bem como despertar naquele que tem subordinados o desejo de saber mais e descobrir mais sobre o que pode vir ajudá-lo a tornar-se um verdadeiro líder. Começaremos pela descoberta de si mesmo, que mostrará os pontos em que você precisa atuar para adquirir as características e a postura que o conduzirão à verdadeira liderança. Quando se fala em liderança, uma das primeiras e mais importantes atribuições do líder, logo ressaltada, é sua capacidade de negociar. As mudanças no mundo e nas empresas levam-nos à constatação de que encontramo-nos em um momento de transição de um tempo que está acabando e de outro que começa. E isto, a cada dia que passa, se faz de modo mais rápido, a ponto de não percebermos onde uma coisa começa e a outra termina. Atualmente, estruturas hierarquizadas são substituídas pelas matriciais. As relações formais cedem lugar às informais. Os vínculos burocráticos perdem sentido diante dos vínculos empreendedores. Já tem pouco valor o jargão manda quem pode, obedece quem tem juízo, quando todos sabem que é necessário fazer o que é preciso. As informações centralizadas, até então um símbolo do poder, perdem lugar para as informações pulverizadas, quando todos são envolvidos nos processos de comunicação dentro das empresas. Cada um cuidando de seu pedaço, em busca dos resultados de sua unidade, perde importância diante dos resultados maiores da empresa. A revolução provocada pela internet está fazendo diminuir visivelmente as vendas em locais físicos em favor das vendas cada vez mais significativas nos locais virtuais. Enfim, os antigos modelos mentais, responsáveis por comportamentos e atitudes que já não funcionam, têm que ceder espaço a novos modelos mais eficazes. Todas estas mudanças batem de frente com necessidades e valores enraizados, com um status quo estabelecido e, principalmente, com o principal agente de todas as mudanças, o ser humano. E este, o ser humano, não muda como as peças, as máquinas ou seus componentes. Conhecer ou mesmo treinar habilidades não basta para que o ser humano se disponha a mudar. O processo de convencimento é árduo e muitas vezes desgastante. Nesta hora revelam-se os verdadeiros líderes. E, quando falamos de líderes, não estamos nos referindo apenas àqueles que exercem funções de gerência,
de chefia ou que detém algum poder formal nas estruturas hierárquicas. Referimos-nos a todos que precisam obter resultados por intermédio de outras pessoas, independentemente de sua posição, cargo ou contexto em que esteja atuando. A estes, principalmente, não pode faltar o grande atributo da liderança: saber negociar. Segundo os consagrados autores Cousses e Posner, a liderança é um conjunto de práticas observáveis que podem ser aprendidas. Uma observação muito importante é que podem ser aprendidas e não impostas. Um dos papéis essenciais do líder de um negócio é mobilizar e canalizar um grupo para objetivos comuns, convergindo esforços para um fim compartilhado. Saiba mais. Estratégia. O tema estratégia não é uma novidade na área empresarial. Surgida na área militar, derivada do grego strategor, general, a palavra estratégia significava, inicialmente, a arte do general, ou o conjunto de manobras que o líder de um exército utilizava para derrotar seu inimigo. Na década de 60, a palavra foi importada pela área de gestão para significar as manobras que as organizações devem executar para vencerem no mercado. Pela própria origem, a estratégia revela sua proximidade com o tema liderança. De fato, nenhuma estratégia dispensa liderança. Sem líderes adequados, estratégias estão condenadas ao fracasso. E qual o papel da liderança para fazer as estratégias acontecerem? Abaixo, enumeramos 4 pontos que sugerem a interação entre liderança e estratégia. Inspiração. A estratégia deve ser inspiradora, e a liderança cumpre um papel essencial neste sentido. A estratégia deve alcançar o comprometimento das pessoas, e este só será possível se elas de fato acreditarem na estratégia. É por isso que muitas metodologias de definição de estratégias iniciam com afirmações de missão e visão que objetivam lançar propósitos inspiradores. Entretanto, uma simples sentença não é suficiente para obter engajamento das pessoas. É importante uma liderança que a assuma e defenda. Liderança é influência interpessoal exercida em uma situação e dirigida, por meio do processo de comunicação humana, à consecução de objetivos específicos. A liderança é um fenômeno social que ocorre entre grupos sociais. Seja exemplo. Em qualquer atividade coletiva, você pode perceber que vence sempre aquela que tem o melhor líder. Uma equipe é absolutamente o reflexo do seu número 1. O número 1 é o grande exemplo para a sua equipe. Se você é simples, educado e guerreiro, sua equipe vai segui-lo, criando um ambiente saudável e vencedor. Mas, se em contrapartida é soberbo, grosseiro e desanimado, a equipe passa a imitá-lo, criando um ambiente infeliz e perdedor. Liderar é influenciar. Liderar é servir. Trazer visão abrangente, holística. Todo líder precisa saber e entender que as partes formam um todo, como uma estrutura de organismos vivos muito bem organizados em células e que sofrem influência constantemente e mutuamente. Este líder deve entender que não está sozinho e que qualquer decisão que ele venha tomar pode ter consequências positivas ou negativas para a empresa e seus liderados. As decisões de um líder devem ser fundamentadas e analisadas com seus liderados antes de serem aplicadas. Saiba mais. Holística. A palavra holos veio do grego e significa inteiro, composto.
Segundo o dicionário, holismo é a tendência a sintetizar unidades em totalidades, que se supõe seja própria do universo. Sintetizar é reunir elementos em um todo, compor. A visão holística de uma empresa equivale a se ter uma imagem única, sintética de todos os elementos da empresa, que normalmente podem ser relacionados a visões parciais abrangendo suas estratégias, atividades, informações, recursos e organização, estrutura da empresa, cultura organizacional, qualificação do pessoal, assim como suas inter-relações. Todo empresário e o seu pessoal gerencial deveriam ter uma visão holística de sua empresa. Essa visão possui diferentes ênfases e graus de abstração. No entanto, a visão do todo, a imagem única, é essencial para que eles cumpram o seu papel. Algumas empresas possuem pessoas com essa visão e normalmente elas se destacam de suas concorrentes. Porém, uma grande parte dos dirigentes atingiu seu posto vindo de uma área específica, trazendo assim uma visão distorcida do todo. É comum encontrar gerentes empolgados com os recursos computacionais, outros achando que a solução está somente na estrutura organizacional, outros que consideram suas máquinas e equipamentos como sendo a salvação da empresa, etc. Com uma visão holística, é mais seguro tomar decisões relativas a uma das visões específicas, pois a influência desta decisão sobre as outras visões da empresa é observada a priori. Se esta visão holística for então formalizada, pode-se discutir problemas específicos sem se perder a abrangência, nivelando-se o conhecimento entre os participantes da discussão. No entanto, é impossível representar o todo de forma completa. Este todo é algo abstrato, que forma uma unidade na mente dos dirigentes. Pensar na empresa como um conjunto de gerenciamento de processos, business process, é o formalismo existente mais próximo para a obtenção da visão holística. Articulação. Um papel essencial à liderança é mobilizar e canalizar um grupo para objetivos comuns. Líderes são catalisadores, fazendo convergir esforços para um fim compartilhado. Peter Senge, autor da área de aprendizado organizacional, ressalta que a liderança está na comunidade, nunca em indivíduos. Uma grande transformação organizacional não é resultado do trabalho de um indivíduo sozinho, por mais brilhante que seja. Sempre haverá muitas pessoas que abraçam a causa e, cada uma a seu modo e em seu momento, dão sua contribuição. Estes 4 pontos não esgotam a importância de líderes para fazer uma estratégia acontecer, mas sem eles estratégias sequer nascem. Após apontarmos alguns conceitos e definições, nos dedicaremos a expor as características dos líderes. A principal característica do líder, a confiança ou credibilidade. Esta é o que garante a base para a construção de uma relação entre líder e seguidor. Logo, uma vez quebrada, desface a relação. Escolha seu assistente.